Paz seja convosco. Meus queridos, eu sou o pastor Merivan de Oliveira, seu amigo de todos os dias, e estamos aqui para trazermos um pouco mais da palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. O nosso texto hoje está baseado em Salmo de número 44, versículo de 1, 2 e 3. Versículo 1, 2 e 3. Salmo 44, versículo 1, 2 e 3, que diz o seguinte: Ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos. Nossos antepassados nos contaram tudo o que fizeste em seus dias, muito tempo atrás. Com teu poder expulsaste as nações e estabeleceste teu povo na terra. Esmagaste os povos inimigos e libertaste os nossos antepassados. Não foi por suas espadas que eles conquistaram a terra. Não foi pela força de seus braços que alcançaram vitória. Foi pela tua mão direita e pelo teu braço forte, pela luz intensa do teu rosto. Foi por causa do teu amor por eles. Louvado seja Deus. Queridos, o Salmo de número 44, que é um salmo dos descendentes de Corá, ele mostra, queridos, de onde vem a vitória para o povo de Deus. E eu sempre gosto de dizer, quando eu falo desse salmo, que ele é um direcionamento, é um modelo de oração. Assim como Jesus nos deu um modelo de oração, quando você repete a oração do Pai Nosso, como é conhecida, na verdade o nome dela é oração modelo, mas ficou conhecida como oração do Pai Nosso, é o apelido que deram para ela. Jesus, ele disse assim: quando vocês forem orar, vocês oram dessa forma, façam uma oração parecida como essa. Então ele fez uma oração modelo que ficou conhecida como oração do Pai Nosso. Não é errado você fazer essa oração, você repetir essa oração. A oração do Pai Nosso é uma oração que nós fazemos também, às vezes em culto de Santa Ceia, principalmente em cultos fúnebres, tá? Mas é uma oração modelo. Na verdade, a oração que o Senhor gostaria de receber de nós é uma oração espontânea. É uma oração que expressa a verdade daquilo que estamos sentindo, daquilo que estamos passando, daquilo que estamos enfrentando. Não adianta você entrar na presença de Deus com orações repetidas, achando que você vai ser atendido. Aquilo não expressa a realidade do que você está vivendo. Aquilo é apenas uma oração para engrandecer o nome do Senhor, enaltecer o nome dele, mas não expressa a realidade de quem você é ou do que você está vivendo. A oração, ela precisa ser espontânea. A oração, queridos, ela deve engrandecer o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, e deve ter a menor parte da oração é a parte dos pedidos, é a petição. A maior parte da nossa oração
E queridos, esse povo então, quando foi orar a Deus, passando por dificuldade, o povo de Israel, eles disseram: Senhor, os nossos antepassados nos contaram dos teus feitos, das coisas que o Senhor fez no passado. Nós temos que tomar por base Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz que o nosso Senhor Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será o mesmo para todo sempre. Se você estar doente, você pode fazer a sua oração dizendo: Senhor, a tua palavra nos mostra, por exemplo, a mãe de Pedro estava doente, a sogra de Pedro estava doente, estava com febre. O Senhor foi na casa dela, o Senhor orou por ela e a febre deixou ela. Então, Senhor, assim como o Senhor curou a sogra de Pedro, eu creio que o Senhor vai me curar agora, no nome de Jesus. Foi isso que eles fizeram. Eles citaram, queridos, sabe, os feitos de Deus. E eu vou um pouco mais além. Você precisa, na hora de orar, orar a palavra de Deus. Quando você estiver orando, cite versículos que mostram quem Deus é e o que Ele pode fazer. Deus, queridos, Ele não pode negar a sua palavra. Ele cumpre tudo aquilo que está escrito nela. Então, o povo de Israel começou a sua oração dessa forma, dizendo: ó Deus, ouvimos com os próprios ouvidos. Nossos antepassados nos contaram tudo o que fizeste em seus dias, muito tempo atrás. Ou seja, eles estavam dizendo: os nossos antepassados, Senhor, disseram como o Senhor tirou eles com o braço forte da escravidão do Egito, como o Senhor fez jorrar água da rocha, como o Senhor enviou codornizes no deserto para alimentar, mandou maná, como o Senhor abriu o mar vermelho. Eles oravam, queridos, declarando os feitos que Deus havia feito no passado, para que o Senhor pudesse fazer novamente no presente que eles viviam. E eles então, queridos, começaram a orar dessa forma. E orar dessa forma, queridos, para orar assim você precisa conhecer a palavra. E eles então oravam a palavra, oravam pela palavra. O versículo 2 nos mostra, queridos, eles declarando o que Deus fez. Eles disseram: olha, com teu poder expulsaste as nações,
das terras que o Senhor havia de dar para o povo de Israel, estabeleceste teu povo na terra, ou seja, o Senhor tirou os povos que estavam naquela terra e o Senhor colocou o seu povo lá, porque aquela terra estava destinada para o povo de Deus. Esmagaste os povos inimigos e libertaste os nossos antepassados. Ou seja, o Senhor agiu em favor do seu povo. O Senhor trabalhou em prol do seu povo. E a palavra de Deus, queridos, nos diz que nunca se viu ou nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, que neles confiam. Eu quero que você entenda uma coisa, queridos. Deus, ele tem vitória para você. Você precisa orar a palavra de Deus. Ao momento em que você estiver clamando a Deus para que ele faça algo por você, ore a palavra. Cite os feitos que ele fez no passado. Foi assim que o povo de Deus fez no Salmo 44, versículo de 1 a 3. E eles ainda, queridos, declararam: Senhor, não foi pelo braço forte deles, não foi pela espada deles que eles venceram, mas foi pelo teu braço forte, pela tua mão poderosa, pela luz do teu rosto que iluminou eles, e principalmente pelo teu amor. A tua vitória vem, queridos, porque Deus ama você. Porque o Senhor ama você, ele vai te dar vitória. Ele não vai deixar te faltar nada. Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado do seu povo. Deus tem cuidado de você. Talvez você está passando por um momento difícil, um momento desesperador, queridos. Talvez você não consiga ver luz no final do túnel. Talvez o que você está enfrentando aos olhos do homem não há mais solução. Mas o povo de Israel aqui, nesse momento de oração, disseram, o povo disse assim: Deus, foi o Senhor que deu vitória para eles. Por amor a eles, porque o Senhor amava eles, o Senhor concedeu vitória para eles. Você precisa se sentir amado por Deus, saber que Deus ama você. Agora, queridos, Deus nos ama incondicionalmente, mas Ele se recusa a nos deixarmos da forma como estamos, principalmente se nós estivermos vivendo de uma forma diferente daquela que Ele preparou para nós, aquela que Ele espera que nós venhamos viver. A Bíblia é muito clara quando o Senhor diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Somos nós que temos que nos aproximar do Senhor. Eu me lembro de Moisés, quando estava diante daquela sarça ardente. A sarça pegava fogo, mas não se consumia. E Moisés contemplava ela. Se fosse eu, se fosse você, talvez ia sair correndo de medo. Como diz o pessoal do nosso interior, ia pensar que era uma visagem, um fantasma. Talvez, queridos, você fosse correr em busca do seu pastor, da sua pastora, do seu líder, para que ele pudesse ver. Talvez você ia querer dar notícia, ser o primeiro a espalhar a notícia, que você viu uma árvore pegando fogo que não se queimava. Queria que todo mundo viesse ver, para depois dizer: olha, fui eu que vi primeiro, apareceu para mim. Mas Moisés ficou contemplando a sarça ardente. Eu gosto de imaginar Deus no meio daquele fogo pensando, Deus pensando: vem, Moisés, dá a Moisés o primeiro passo, eu tenho coisas grandes para você, eu vou fazer muita coisa através da tua vida, eu vou te abençoar, mas eu preciso, Moisés, que tu dê o primeiro passo. Eu fico imaginando Deus torcendo para que Moisés desse um passo em direção à sarça. Enquanto Moisés estava parado contemplando, Deus não falou com ele. Mas na hora em que Moisés deu o primeiro passo, Deus abriu a boca e falou com Moisés: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Deus falou para ele: tira a sandália dos teus pés, o lugar que tu pisa é terra santa. E Moisés assim fez em obediência. E aí Deus falou com Moisés o que Deus tinha para ele. Às vezes, queridos, nós queremos que Deus nos abençoe. Nós só sabemos nos aproximar de Deus quando estamos precisando de algo, quando queremos pedir algo. Você precisa se aproximar de Deus primeiramente pelo que Ele é, para declarar o seu amor. Você não precisa pedir nada, basta você se aproximar dEle diariamente para declarar seu amor, para declarar que você o ama. Que Ele vai então se voltar para você e derramar, queridos, as suas ricas e poderosas bênçãos sobre a sua vida. O povo de Israel nos ensinou um caminho de oração. Lembrar os feitos de Deus, mostrar como Deus fez com que aqueles feitos acontecem. Declarar, queridos, que não somos nada, que nenhuma vitória veio sobre Israel por mérito deles, mas que o Senhor concedeu todas as vitórias para eles. Provérbios capítulo 21, versículo 31 diz que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor.
Queridos, alegre-se em Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Creia que Deus está trabalhando, que Deus está agindo. Ele vai entrar com provisão, Ele vai entrar com solução. Volte-se para Ele de todo o coração. Ele diz na sua palavra: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não permita que a incredulidade impeça você de ser abençoado. Antes, creia nas promessas e nas provisões de Deus. O nosso Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender daquilo que te prometeu. Ele vela por cumprir a sua palavra, e a palavra que saiu da sua boca não voltará vazia, ela cumprirá o propósito para o qual ela foi designada. Deus tem vitória para você. Sabe por quê? Simplesmente porque Ele te ama. Ele te ama de uma forma incondicional. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor, queridos, nos garante vitória. Ah, pastor, quer dizer que eu não preciso fazer nada? Negativo. Você tem que fazer sua parte. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus não com palavras, mas com atitudes. Jesus repreendeu o povo em Mateus 15:8. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está bem longe de mim. Deus sabe o que nós vamos falar. O Salmo 139 nos diz que Deus prova a mente do homem, esquadrinha o coração do homem para saber exatamente o que ele está falando. Ou seja, Deus, ele conhece as nossas motivações. Deus sabe os motivos pelos quais nós estamos declarando tal palavra. Se nós estamos declarando tal palavra, se é verdadeiro ou não. Você pode até agir de forma falsa com pessoas, declarar amor para alguém que você odeia. Mas Deus, queridos, não se deixe enganar. Não adianta você abrir a boca e dizer: Deus, eu te amo. Aí Deus vai dizer: se você me ama, por que você não lê minha palavra todo dia? Se você me ama, por que você fica ausente da minha presença há muito tempo? Você já percebeu os namorados? Às vezes os pais ficam imaginando de onde os jovens que estão namorando encontram tanto assunto para conversar um com o outro. Querido, se você for ver um casal de namorados, se não tiver nenhum tipo de proibição da parte dos pais, eles começam a namorar às 7 da noite, queridos, conversando ali, um abraço, um beijo, um namoro santo. Não estou falando namoro de carícias aí, ou de intimidade, não estou falando disso, estou falando de um namoro santo. Eles começam ali, conversando, namorando, trocam um beijo, um abraço. E se o pai e a mãe não dizer: minha filha, está na hora de entrar para dormir, eles entram pela noite, amanhece o dia conversando. De onde tiram tanto assunto para conversar? Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. De onde você tira tanto tempo para estar nas redes sociais? Para estar no Zap, no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Facebook? De onde você arranja tanto tempo que não sobra tempo para estar na presença de Deus? Se você não tiver internet, você não acessa nenhuma rede social. Quantas pessoas ficam agoniadas, queridos, quando a sua internet simplesmente acaba, o pacote da internet acaba, e eles ficam temporariamente sem internet, ficam fora das redes sociais. É uma agonia. A pessoa começa a fazer de tudo para conseguir um dinheirinho, para colocar um crédito, para ganhar novamente a internet, para voltar, sabe, a navegar nas redes sociais. Mas não sentem a mesma coisa por estar sem orar. As pessoas não ficam agoniadas dizendo assim, preocupadas: poxa, eu ainda não orei, eu tenho que parar, eu tenho que separar um tempo para me orar. Não, eu tenho que tirar 1 hora, 2 horas para entrar na presença do meu Deus, porque afinal de contas Ele vai me abençoar. Queridos, são poucas pessoas que têm ficado ricas com a rede social. A gente volta e meia vê alguém aí que faz alguma coisa, geralmente, infelizmente, as pessoas estão ficando ricas pelas redes sociais mais por besteiras que fazem do que propriamente por alguma coisa edificante. Você olha para trás, quem não lembra do famoso Caneta Azul? Ficou rico da noite para o dia com uma canção engraçada. Uma canção muito engraçada. Vá ver, queridos, quantos discos, quantos CDs esse senhor gravou e conseguiu vender. Mas ficou famoso. Nós temos agora recentemente aquele rapaz lá que faz gol, né, queridos? Aquele rapaz do futebol que fica chutando e enfim... Ficou famoso, teve aí com celebridades em todos os canais de televisão, já está rico. Eu vi uma reportagem da casinha que ele morava no sertão do Pernambuco para a mansão que ele morava em Recife, agora na capital. Uma mansão com piscina. Ficou rico. São poucas pessoas. Se todo mundo que ficasse muito tempo na rede social ficasse rico, não tinha mais ninguém pobre, queridos.
Mas entenda uma coisa, o dinheiro pode até tirar você do lugar onde você mora, mas ele nunca vai colocar você dentro do céu. Nenhuma riqueza coloca o homem dentro do céu. Por isso nós temos que entender que nós precisamos ter tempo para Deus, ter tempo para orar, ter tempo para a palavra. E olha, precisa ser a melhor parte do nosso dia, o dia que estamos no momento em que estamos na presença de Deus. Queridos, pessoas ficam contando horas para chegar o dia em que ele marcou uma agenda com o prefeito, que marcou uma agenda com o governador, com o presidente, com o senador, com o deputado. As pessoas ficam contando hora. A reunião é 9 horas da manhã, ele acorda 5 horas para tomar banho, escova dente, se arruma, toma café, sabe, sai cedo, chega cedo para não perder a hora. Mas para Deus, queridos, é sempre a pior hora. Quer ler Bíblia 11 horas da noite, 11h30, quando o corpo quer descansar. Sabe, tira a melhor hora do seu tempo, queridos, ao acordar, acorde mais cedo, tome um banho de vencedor, sabe, que vista uma roupa, pegue sua Bíblia, vá ler a palavra, meditar, depois dobrar o joelho, agradecer o Senhor pela noite anterior, agradecer o Senhor pelo dia que Ele está reservando para você, apresentar a Ele a sua situação. Você vai ver como o seu dia vai ser muito mais produtivo, o seu dia vai ser muito melhor. Por isso eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. O povo de Israel, no Salmo de número 44, versículo de 1 a 3, apresentou para Deus suas queixas, suas lamentações de uma forma diferente, fazendo Deus se lembrar, apesar que Deus não esquece de nada, dos feitos que Ele fez no passado. E se Ele fez no passado, Ele poderia fazer no presente que eles estavam vivendo, Ele pode fazer hoje. Talvez hoje não tenha necessidade do Senhor abrir um mar para que o povo possa passar, mas o Senhor continua operando milagres no dia de hoje. Assim como os cegos no passado enxergaram, os cegos no presente voltam a enxergar através de milagres, através de oração de servos de Deus. Pessoas deficientes, como no passado começaram a andar, hoje também, queridos, pessoas deficientes voltam a andar pelo poder de Deus, porque Jesus não mudou, é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será o mesmo para todo sempre. Quando você for orar, pega o Salmo 44, veja o que eles fizeram. Eles lembraram Deus do que Deus fez, a forma como Deus fez, declarado que Deus fez, não aquela vitória veio não por força do braço do povo de Israel, mas pela força do braço de Deus. Deus, o Senhor, deu vitória para o seu povo porque o Senhor amava a eles. Será que o Senhor deixou de nos amar? Será que o Senhor não nos ama da mesma forma como o Senhor amou eles? E eu quero dizer algo para você, queridos. Você que já entregou sua vida para Jesus, hoje você é o Israel espiritual de Deus. Assim como Deus ama o povo de Israel, Deus ama todo aquele que nasce de novo, todo aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador. Você se torna o Israel espiritual de Deus. Se você ainda não nasceu de novo, nasça, entregue sua vida para Jesus, entregue seu coração para Ele, seus caminhos. Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, queridos. Abra mão do pecado, arrependa-se do pecado, confesse o pecado e deixe de praticá-lo. E Deus vai se voltar para você e vai te abençoar grandemente. Deus tem vitória para você. Deus tem bênção para você. Você só precisa, querido, se voltar para Ele de todo o coração. Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. Deus abençoou o povo de Israel simplesmente porque amava eles. Eu quero declarar nessa hora, Deus ama você. Não importa quem você foi, não importa o que você fez, Deus ama você. E Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida. Para isso, volte-se para Ele de todo o seu coração. Amém, meus queridos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor prospere o seu caminho, que o Senhor conceda a vitória para você, em nome do Senhor Jesus. Paz seja convosco, até a nossa próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir.